Olá, boa tarde, pessoal. Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa live da tarde, de sábado à tarde. Seja muito bem-vindo. Vou convidar aqui o pessoal. Olá, Dabrantes. Deixa eu convidar aqui o pessoal para a nossa live. Você que está aí já no ar, pode ir convidando também. Hoje vamos ter um dia muito especial, de uma semana especial que nós tivemos. Queremos te convidar a estar aqui conosco. Nós vamos hoje, 5 horas da tarde, sábado, fazer o nosso momento profético. Oi, Dabrantes, boa tarde. José Serra, seja muito bem-vindo também. Convide seus amigos. Seleciona um pessoal aí, principalmente o pessoal que é casado. Eu estou convidando aqui algumas pessoas, deixa eu ver aqui, da minha lista. Não, aqui não tem ninguém que me interessa, deixa eu ver. Só mais um minutinho e nós começamos. Estou convidando aqui essas pessoas. Aqui. O M aqui. Ok. Só vou chamar mais esse grupo aqui de pessoas para nós começarmos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também. Pronto. Olá. Bom, essa semana nós tivemos uma semana muito poderosa. Já mandei convite para um casal de amigos. Obrigado, José Serra. Eu acredito que esse tema agora que eu vou falar, Fabiane já está chegando, ela se atrasou um pouquinho. Esse tema que eu vou abordar aqui hoje, não sei se vocês já sabem, no sábado nós fazemos um momento profético, nós trazemos uma palavra, nós abordamos o tema que está contido nessa palavra e depois nós terminamos com uma oração para as famílias e para os casamentos. Então eu quero de verdade que você permaneça aqui conosco nesse laço de fé, nessa aliança de fé, porque eu acredito que quando nós temos um propósito dentro do nosso casamento e trazemos esse propósito, convidamos Jesus para estar nesse propósito conosco, nós conquistamos muito mais autonomia dentro da nossa relação conjugal. Nós conquistamos muito mais autoridade, porque a Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue. Tem algumas versões que diz que ela não é contra pessoas, ela é contra principados e potestades. E muitas vezes nós estamos vendo o nosso casamento, nossa relação conjugal entrar num abismo muito grande e nós não entendemos. Eu já vi, gente, claramente famílias sendo roubadas, sem mais nem menos. Aquela relação começa a ser destruída. Oi, Fernanda, seja muito bem-vinda. Aquela relação começa a ser destruída. Eu já contei aqui uma vez com vocês um momento que ficou muito nítido para mim. Eu saindo do trabalho, indo para casa, eu tinha tido um dia maravilhoso, não foi um dia cansativo, estressante, nem nada disso. E essa época eu estava morando na capital, em São Paulo, e no caminho, gente, eu comecei a ser tomado por um sentimento de indignação pela minha esposa. Eu comecei a ter pensamentos ruins a respeito dela. E quando eu fui ver, eu fui sendo tomado por um sentimento que eu não tinha a menor explicação de onde tinha vindo aquele sentimento. E eu cheguei em casa, ela abriu a porta para mim, eu toquei a campainha, eu estava sem a chave. Eu lembro que ela abriu a porta com um sorriso para me receber. E nesse momento que eu a olhei, eu senti uma indignação com a minha esposa. E ela veio me abraçar e eu fui ríspido com ela, eu fui ignorante com ela, sem a menor necessidade. Boa tarde, Márcia, KKK, Fortaleza, que eu esqueci seu nome. Então eu fui grosso com ela, eu fui ignorante com ela, sem a menor necessidade, não tinha nenhum motivo para ser grosso com a Fabiane. E ela, assim, lógico, ela não entendeu nada, e eu fui para o meu quarto, fui trocar de roupa, tomar um banho, trocar de roupa.
Kátia, Kátia, de Fortaleza, assim, agora eu lembrei. E eu fui no quarto e eu comecei a refletir, eu falei, gente, por que que eu fiz isso com a minha esposa? Por que que eu a tratei desse jeito se eu não tinha nenhum motivo para tal coisa? E foi nesse momento que minha ficha caiu, que não era uma coisa consciente, era algo espiritual que eu estava enfrentando. E na mesma hora eu fui lá, fui até onde ela estava, na sala, pedi as mãos dela, eu falei, amor, me perdoe o jeito que eu te tratei. Me perdoe a forma como eu falei com você. E na mesma hora nós começamos a fazer uma oração juntos e pedir que Deus, Ele naquele momento nos preenchesse com graça, com sabedoria, para que a gente superasse aquele momento ali. E olha, gente, como é incrível, né? Nesse mesmo momento que nós oramos e concordamos com aquilo que estava sendo dito, a paz reinou. Uma paz que a gente não sabia de onde estava vindo. E eu, sinceramente, eu me emocionei naquele momento, mas ali eu tive uma convicção desse texto de Efésios. A nossa luta, ela não é contra pessoas, ela é contra principados e potestades. Nós precisamos ter esse entendimento. E é por isso que nós iniciamos esse movimento no sábado, onde nós vamos trazer uma palavra de Deus aqui para vocês e vamos encerrar esse momento com uma oração. Nós vamos orar pedindo a Deus pelas famílias, pelas pessoas que têm estado conosco esses dias, e nós vamos pedir que a graça de Deus ela esteja sobre a nossa casa e sobre o nosso casamento. E eu quero falar sobre algo que para mim é um tema muito... Gente, durante o meu devocional, durante a semana, eu senti que Deus ele ministrou essa palavra no meu coração. E a gente vai fazer um evento em Botucatu no mês que vem, agora em novembro, um evento para casais. Nós vamos fazer 3 dias imersos com alguns casais lá de Botucatu. E eu achei que Deus tinha me dado essa ministração, essa palavra, provavelmente possa até ser para esse momento lá em Botucatu. Mas eu senti no final da semana Deus falando assim, não, eu quero que você leve essa palavra no sábado. Então eu quero trazer aqui uma palavra sobre traição. Você conhece alguém que já se sentiu traído por alguém? A traição é um sentimento muito forte. Ferramenta poderosa, oração, isso mesmo, Márcia, eu concordo com você. A traição, gente, nem sempre ela acontece através de uma pessoa se relacionar, adultério, isso. Nem sempre ela acontece pelo adultério. O José Serra está dizendo a traição, eu já fui traído, não por um relacionamento amoroso, que eu saiba, eu nunca fui, pode até que tenha acontecido, mas a traição, uma vez eu vivi uma traição com um grande amigo de infância, e eu lembro que essa traição foi nós tínhamos um negócio juntos, nós éramos sócios num negócio, e esse cara me traiu com um concorrente. Uma pessoa que a gente tinha sentado, a gente tinha conversado, a gente tinha negociado que nós não iríamos negociar com esse concorrente, que ele tinha feito uma proposta para nós, mas o cara, no dia que nós tivemos uma reunião, nós tivemos um entendimento, eu e ele. E quando eu saí da reunião com o meu sócio, nós combinamos, olha, não vai acontecer nada, esse cara não me cheirou bem, e ficamos ali combinado. Mas, gente, impressionante. Depois de um mês, mais ou menos, eu estava passando de carro e eu passei na frente da loja desse concorrente. Quem eu vejo na frente da loja? O carro do meu sócio. Estava lá na frente. E eu falei, não é possível. E quando eu entrei, eu parei o carro na mesma hora, porque eu sou dessas pessoas que resolvem o que tem que resolver, né? Graças a Deus eu sempre fui assim. Então eu parei meu carro, entrei na loja e estavam os dois lá. Eu entrei, gente, com uma força que vocês não têm noção. Eu entrei pela recepção, o secretário ficou me chamando. Eu entrei na porta, na sala do cara, estavam os dois lá, batendo papo e negociando por trás de mim. E olha, foi tão forte aquilo para mim, quando eu cheguei em casa, eu fiquei mais ou menos uns 4 ou 5 dias de cama, pela força do sentimento da traição.
Eu fiquei muito mal, eu não conseguia nem levantar. Mas não era nem pelo negócio em si, era pelo sentimento de amizade. Eu considerava aquele cara um irmão, além de amigo, e além de tudo ele era meu sócio. Então o poder da traição, ele é muito forte, ele destrói as pessoas e normalmente ele destrói relacionamentos. E é disso que nós queremos falar, que eu quero falar aqui hoje. Estou acostumado a fazer a sessão com esse momento com a Fabiane. Para quem está chegando agora, a Fabiane está chegando já já. E para isso, gente, eu quero que você abra comigo no livro, se você tiver uma Bíblia na mão. Se você não tiver, vamos apenas ler aqui um texto que está em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Não, perdão, eu vou ler esse texto depois, em 1 Coríntios 11. Eu quero primeiro levar você para um texto que está em Lucas 22. Lucas 22, nos Evangelhos. O apóstolo Pedro chega para Jesus e faz uma promessa para Jesus de amizade, de amor, de estar ao lado dele até que a morte o separasse. Essa é mais ou menos a promessa que Pedro faz para Jesus. A partir do versículo 29, ele diz assim, 28, vocês têm sempre estar por isso, assim como meu pai deu direito de governo. Ele diz assim, Jesus continuou, versículo 31, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como um lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Então Pedro disse a Jesus, estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Então Jesus afirmou, eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Gente, vocês conhecem essas promessas? Você lembra da promessa que você fez com o seu cônjuge ali diante do altar? Onde você jurou fidelidade, onde você jurou até que a morte os separe. Você lembra desse dia? Porque o nosso relacionamento, alguns relacionamentos nossos, eles são tão intensos que eles são baseados em promessas e juras de amor eterno. E olha, quando nós fazemos essas promessas e essas juras, nós temos dentro do nosso coração que nós vamos ser fiéis àquelas promessas e àquelas juras. Então Pedro, ele chega para Jesus, eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza que quando Pedro faz a promessa para Cristo, ele tinha a convicção de que ele jamais trairia Cristo. José Serra diz, eu não fui honesto também no assunto que vocês já falaram aqui, cobrei depois de um negócio que correu mal e eu não concordei com ela. Já eu volto nesse assunto, José. Então tem pessoas que quando vem a dificuldade, que quando vem a tribulação, elas começam a colocar em questão a sua promessa de eternidade, a sua promessa de fidelidade. E a gente percebe na história de Pedro com Cristo, né? Algumas pessoas, ontem mesmo a Márcia me fez uma pergunta, se você me permite, Márcia, a Márcia me fez uma pergunta, qual foi o apóstolo, o discípulo de Cristo que Jesus tinha mais proximidade? E eu respondi para ela, Pedro. Na minha concepção era Pedro. Mesmo que João fosse aquela pessoa que ficasse colado ali em Jesus. Mesmo que ele ficasse ali no ombro, no colo de Jesus. E o próprio João diz que ele é o mais amado. Mas eu tenho a impressão, quando eu leio os evangelhos, que Pedro, ele tinha uma intimidade, ele tinha uma proximidade com Jesus, ele tinha uma liberdade de se expressar. Em alguns momentos do evangelho, a gente percebe que os próprios discípulos usam Pedro para fazer perguntas que eles não tinham coragem de fazer.
Então a gente vê aqui, lógico, a questão da personalidade, uma personalidade ousada, uma personalidade que não se intimida, e Pedro talvez tivesse mais essa facilidade, algumas ousadias, como ir em direção a Jesus, andando sobre as águas. Mas a gente vê, gente, quando vem algum casal trazer uma demanda, mas Hélio, a minha esposa, ela não sorri mais do meu lado, ela não é mais feliz comigo. A primeira coisa que eu me questiono, o que será que essa pessoa está fazendo para que essa esposa não encontre mais a liberdade de ser feliz ao lado daquele cônjuge? Porque às vezes, porque alguns relacionamentos parece que fica tolhe tanta gente, não sei se a palavra tolhe está certo, mas é tão rígida aquela barreira que fica entre um e o outro, que o cônjuge perde a liberdade de ser feliz ao lado daquela pessoa, como se fosse ser feliz fosse uma traição com ela mesmo. Então, relacionamentos saudáveis faz com que as pessoas se sintam livres uma do lado da outra. É leve eu estar ao lado da minha esposa. Tem algumas esposas que se sentem leves ao estar ao lado do seu esposo. E isso, quando acontece, vem um sorriso. Isso, quando acontece, vem uma palavra de amor, de carinho, de afeto. Então, nos relacionamentos, é preciso que haja essa liberdade. A liberdade de olhar para o outro e falar assim, olha, eu confio em você. Relacionamentos que abrem espaço para a pessoa ser quem ela é, são relacionamentos verdadeiros, relacionamentos lindos, relacionamentos que normalmente dão um recado para o outro. Olha, você pode ser feliz do meu lado que eu deixo, viu? E eu vou pegar carona nessa felicidade e eu vou ser feliz junto com você. Então, quando eu olho a relação de Pedro com Jesus, eu vejo uma leveza nessa relação, uma leveza tão grande que Pedro, ele se sente livre para errar ao lado de Cristo. Olha que gostoso, gente. Você se sentir tão bem ao lado de uma pessoa que você se sente livre. Oi, Vânia, seja muito bem-vinda, Vânia, estava te esperando. Você se sente livre para errar. Você se sente livre para falar coisas que de repente a pessoa pode até censurar, mas você se expõe, você coloca a cara a tapa, como diz os outros. Então eu tenho a impressão que a relação de Jesus com Pedro era uma relação leve, era uma relação gostosa. E isso acontecia constantemente entre os dois. E eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta. Você se sente à vontade ao lado do seu cônjuge? Você se sente livre? Você consegue ser feliz ao lado dessa pessoa? Ou em algum momento você se sentiu traído? Porque a traição, ela não é só o adultério. A traição, ela pode ocorrer no fato da expectativa. De você ter uma expectativa em relação à pessoa e você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e aí vai anos aí. E você olhar para aquela pessoa e perceber que ela não tem o menor compromisso com você. Ela não tem o menor compromisso de te fazer feliz. Gente, isso dá um sentimento de traição. Né? O José Serra está concordando, exato. A Márcia está dizendo sim. Márcia, você é feliz o tempo todo. Muita vontade amada. Relacionamentos saudáveis causam isso na gente. Eu estou com a pessoa certa. Eu estou ao lado da pessoa que tem preocupação, que tem compromisso comigo. E eu vejo isso em Pedro. Eu vejo uma autonomia. Eu vejo uma liberdade. A Vânia está dizendo, é muito triste isso. Sim, é muito triste, Márcia, ou Vânia. Quando você está ao lado de uma pessoa e você tem que ficar se segurando, você tem que ficar se tolindo. Você fica pensando assim, será que se eu fizer isso eu vou ser bem aceito? É muito triste isso. Então Pedro, ele tinha tanta confiança nessa relação que ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, tu é louco? Eu vou te negar? Nunca! Jamais eu vou fazer isso. Agora, gente, imagine.
Nós sabemos que a pessoa que traiu Jesus não foi Pedro. A pessoa que traiu Jesus foi Judas. A pessoa que traiu Jesus foi Judas. Mas eu te digo, no mesmo momento ou no mesmo dia, acho que fica melhor eu falar assim, no mesmo dia que Judas traiu Jesus, Pedro também traiu. Aí eu pergunto para você, qual traição, qual dessas duas traições deve ter sido a mais difícil de Jesus engolir? Porque uma traição veio de uma pessoa que já era uma pessoa duvidosa, já era uma pessoa que se percebia. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus conhecia os pensamentos do homem. A Bíblia diz que Judas, ele mexia na contabilidade dos apóstolos. Gente, Jesus conhecia o caráter de Judas. Ele sabia quem Judas era. Ele conhecia Pedro, ele conhecia o coração de Pedro, ele sabia que Pedro era apaixonado por ele, Pedro tinha engajamento com ele, Pedro não tinha discordância com Jesus, ele tinha questionamentos, mas os questionamentos dele eram para tirar dúvidas. Aí eu te pergunto, qual foi a traição que deve ter mais doído no coração de Jesus? A de Judas ou a de Pedro? A Bíblia diz que um chorou amargamente diante da traição. Um chorou, doeu, gente, doeu. Olha, o efeito do arrependimento é diferente do efeito do remorso. Escreve isso que eu estou te falando. Tem pessoas que vão errar com você e vão sentir remorso. E sabe o que essas pessoas fazem quando sentem remorso e traem as pessoas que elas gostam? Elas matam aquele relacionamento. Foi o que Judas fez com Cristo. Ele matou o relacionamento dele com Cristo. Ele destruiu a possibilidade deles da salvação. Ou seja, a partir do momento que Judas se mata, ele perde totalmente a conexão com Deus e com Cristo. Aí eu pergunto, será que haveria salvação para Judas? Eu creio que sim. Eu creio que a misericórdia de Jesus daria salvação para... Não quero aqui entrar numa coisa complexa, não quero isso, não quero discutir aqui teologia. Eu estou falando de uma fé minha. Eu creio tanto nesse amor de Cristo e de Deus por nós, né, nessa trindade, eu creio tanto nisso, que eu acredito que esse pecado de Judas teria sido perdoado pela trindade. Mas Judas tomou uma decisão, ele quebrou o relacionamento com Cristo. A Vânia está perguntando, a de quem confiamos mais dói? Sim, Vânia. Mas Pedro, ele falhou com Jesus, sim. E olha, para mim, a falha de Pedro foi tão grande quanto a falha de Judas. A gente entra aqui, de repente, em outra coisa complexa, a coisa do pecadinho e do pecadão. Muita gente diz que não existe diferença do pecadinho e do pecadão. É outra coisa que eu questiono. Porque tem alguns pecados, gente, que te destroem. Adultério é um deles. Eu conheci já pessoas que adulteraram e elas mesmas não se perdoavam. Elas mesmas tinham dificuldade de se perdoar. Enquanto que um pecadinho você tem mais facilidade de se perdoar. Às vezes a dificuldade está em você. Então, para mim, esse pecadinho, esse pecadão entre Judas e Pedro fez a grande diferença. Lógico que Pedro errou tanto quanto Judas, mas ele encontrou o caminho do arrependimento. Judas encontrou o caminho do remorso. O José Serra está falando aqui, remorso leva ao arrependimento, mas arrependimento não leva ao remorso. José, eu trocaria as palavras. O arrependimento, o remorso nem sempre leva ao arrependimento.
O arrependimento, na minha concepção, ele já é o ponto final. Jesus veio para que todos que o busquem se arrependam primeiro dos seus pecados. O remorso, ele cria uma casca dura no coração, ele endurece o coração. O remorso faz você se condoer, faz você sentir uma coisa pesadamente e não ir para o caminho do perdão. Não aceitar o perdão. Tem gente que não se perdoa, gente. Tem gente que leva a falta de perdão consigo mesmo e está tratando relacionamentos de forma desse juízo, se tornam julgadores, porque na verdade está julgando a si mesmo, está vivendo uma falta de perdão de si mesmo. Então quando Judas ele vai para a forca, quando ele se mata e ele acaba com aquela relação, ele nunca mais vai ter relação com Jesus. Pedro, ele encontra o caminho do arrependimento. E a gente vê esse Pedro, lá em João 21, ele nu, totalmente nu, e voltando para o seu antigo ofício. Ou seja, ele esquece, entre aspas, eu vou colocar esse esquecer, ele abandona o seu propósito. Porque quando Jesus encontra com Pedro, ele fala assim, olha, eu vou te tornar pescador de homens. Mas Pedro, eu acredito que ele viveu uma dor tão grande com aquela traição. Ele viveu uma dor tão grande que ele falou assim, olha, eu não aguento viver com essa dor. Eu vou voltar a ser o que eu era antes. E tem pessoas que se desvencilham do seu propósito de vida dentro do casamento porque eles viveram uma dor tão grande com seu cônjuge que eles abandonam o propósito daquele casamento. E olha, o maior propósito do seu casamento não é você ser feliz. O maior propósito do seu casamento não é você ser feliz. O maior propósito do seu casamento é você viver até que a morte o separe. É você viver uma eternidade, é você se tornar um só. E é isso que justamente a palavra depois nos enreda dentro do casamento, onde os próprios apóstolos, sabendo o que significa a traição, que é o adultério, eles fazem um teste com Jesus, eles fazem uma pergunta com Jesus. Jesus, vem cá. Na lei de Moisés autoriza o homem a, em caso de adultério, ele assinar a carta de divórcio para sua esposa. E Jesus fala assim, muito bem, vocês estão certinho, mas ele fez isso por causa da dureza de coração de vocês. Jesus está ali trazendo a dificuldade que nós temos de viver com essa traição. E olha, mais uma vez eu quero te dizer, a traição nem sempre ocorre pelo adultério. A traição ocorre pela falta de carinho, pela falta de zelo, pela falta de respeito que o cônjuge deixa de ter com a pessoa amada. Proteção, amparo, abrigo. Às vezes essa traição é pior que a traição do próprio adultério. Porque às vezes no adultério a pessoa encontra o caminho do arrependimento mais fácil e não do remorso. Mas quando você desampara, quando você abandona, quando você destrói aquele relacionamento, muitas pessoas acabam se sentindo completamente sozinhas, traídas. Porque, gente, imagina, você casa com uma pessoa para ser feliz, você casa com uma pessoa para dar continuidade a essa relação. Ninguém casa para ser infeliz. Ninguém casa para se autodestruir dentro de um casamento. Pelo contrário, as pessoas sonham com vidas, anos e anos. Eu quero morrer velhinho ou velhinha do lado dessa pessoa. Eu quero construir minha família ao lado dessa pessoa. Então existem sonhos aí em jogo. Existe projeto de vida, existe um montão de coisa que muitas vezes você abandona ou as pessoas abandonam por causa de uma situação que ocorre dentro do casamento, ou por causa de que seus planos não ocorreram da forma como ele sempre sonhou. Então a traição, ela pode ocorrer em vários segmentos, de várias formas. E eu pergunto para você, e eu queria que você respondesse, não precisa nem responder aqui não, responde se você tiver vontade. Você se sente traído ou traída? Ou você se sente amado ou amada?
no seu casamento. O seu casamento, talvez o casamento até que você já perdeu, talvez até o divórcio que você já assinou. Para quem conhece nossa história, isso para nós não representa nada. Ah, minha esposa já foi embora, minha esposa já me abandonou, meu marido já não quer mais nada comigo. Isso para nós não representa, lógico, não representa nada entre aspas. Nós sabemos que você está sofrendo, nós sabemos que tem um sentimento de perda, mas nós sabemos que existe uma coisa chamada fé, que pode e deve mudar as circunstâncias. Essa fé, ela tem poder para trazer o invisível para esse mundo visível. Nós cremos nisso. Mas você já se sentiu alguma vez amparado, amparada, amada? Você sentiu que você está vivendo aquilo que você sempre sonhou dentro do seu casamento? Ou você tem negociado esse sentimento de prazer, de satisfação, de alegria? Você tem normatizado uma coisa que para mim jamais deveria ser normatizada? Ou você tem conduzido de forma aleatória? A Márcia tem dito, amada muito. Que bom, Márcia, que você está se sentindo amada dentro da relação. E são poucas as pessoas que estão vivendo isso. E o pior, as pessoas acabam perdendo a autonomia de buscar essa felicidade sozinho. Como assim, Hélio? Eu vou buscar minha felicidade sozinho? Não, não é sozinho abandonando o seu esposo. Não é sozinha abandonando sua esposa. Não é isso. É sozinho mesmo que o outro não faça absolutamente nada para que haja felicidade nessa relação. Hélio, mas isso é muito difícil. Aí eu quero ler esse outro texto que está aqui em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Gente, olha que fantástico isso aqui. A partir do versículo 23. O apóstolo Paulo diz: porque eu recebi do Senhor este ensinamento, que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pega o pão e deu graças a Deus. Gente, na noite da traição, Jesus teve saúde emocional. Primeiro, para sentar no meio dos traidores. Porque os próprios discípulos de Jesus, naquela noite, abandonaram ele. Ele ficou sozinho. E para dar continuidade ainda a esse calvário inicial de Jesus, Pedro, na frente de Cristo, nega ele 3 vezes. Jesus não fala nada, Jesus olha nos olhos de Pedro, gente. Ele olha fixamente nos olhos de Pedro, ele não traz nenhuma condenação. E na noite que ele é traído, ele agradece a Deus. É a primeira atitude de Jesus. E ele continua. Depois partiu o pão, ou seja, ele ceia com aquelas pessoas e diz: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Meu Deus, façam isso em memória de mim. É muito forte isso, gente. É muito forte. Sabe por quê? Porque traição muitas vezes significa para nós término de relação. Infelizmente, é a única possibilidade que as pessoas pensam diante da traição é o fim. E Jesus está olhando essa traição aqui no dia que ele é traído, no dia mais difícil da vida dele. Eu não sei se o que mais doeu foi a traição que ele viveu, as traições, ou se foi as feridas, as machucaduras que ele sofreu no próprio corpo dele. Não sei. Nem nunca vou saber. Se eu tiver oportunidade, um dia eu vou perguntar. Mas uma coisa é certa. A traição de Jesus fez com que ele se sacrificasse. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício. E quantas pessoas têm esse poder? A gente passou a semana toda falando de pessoas impotentes e pessoas poderosas. E a gente disse que pessoas impotentes são pessoas que ficam buscando o controle do outro na relação. São pessoas que se fazem de vítimas,
ou elas se fazem de salvadoras, ou elas se tornam mau caráter dentro dos relacionamentos, controlando, guiando, fazendo chantagens emocionais, fazendo agressões, enfim, pessoas impotentes. São pessoas que sempre estão querendo controlar o outro. E nós falamos de pessoas poderosas, que pessoas poderosas não necessitam que as pessoas sejam perfeitas dentro de relacionamentos. O que um poderoso precisa dentro dos relacionamentos? Que as pessoas sejam elas. E as pessoas poderosas dão liberdade para que as pessoas sejam elas o tempo todo. E se a gente for olhar o nosso modelo maior de pessoa poderosa e a gente encontrar nesse modelo as atitudes de Cristo, gente, pelo amor de Deus. Esse homem, ele foi traído por duas pessoas que estavam muito próximas dele, pessoas que ele deu amor, pessoas que ele fez milagres, pessoas que estavam ali com ele, que juravam fidelidade a ele. E ele diz assim, olha, o meu corpo é entregue por sacrifício a vocês. E eu quero hoje que você reflita sobre isso. O que essas traições que você tem vivido nos seus relacionamentos, qual é a mensagem que essas traições têm te dado? Pode sim, José Serra, podemos conversar sim. Eu acho que você está inscrito lá na nossa lista VIP. Mas eu quero continuar. O que é traição? E olha, mais uma vez eu vou repetir, eu não estou falando de adultério apenas. Eu estou falando de traição. Perspectivas que você teve com seu cônjuge quando você se casou com ele ou se casou com ela. Expectativas que você criou, que você gerou dentro de você e que você hoje olha para essa pessoa e você tem a sensação de que ela não te deu nem um terço daquilo que ela te prometeu. Às vezes ela está até te esnobando, ela está virando as costas para você, ela não está querendo, não tem nenhum compromisso, ela não tem nada. Ela é uma pessoa completamente desprovida de preocupação em te fazer feliz. E eu quero te perguntar, o que você tem feito com esse sentimento de traição? Você tem pensado no fim? Você tem pensado em abandonar essa pessoa ou você tem pensado em virar esse jogo? Porque Jesus virou o jogo, gente. Quando nós não permitimos que a traição ela nos destrua, porque a traição ela pode te destruir ou ela pode te levantar, ela pode te erguer e fazer você cumprir com o seu propósito, porque o que Cristo estabeleceu nessa relação dele com o homem ele não deu importância para a traição, ele deu importância para o propósito, e o propósito dele era amar incondicionalmente. O propósito dele era caminhar conosco até o fim. Ele não pensou em desistir do seu propósito. E talvez você esteja aí cheio de razões, dizendo assim, eu fui traída, eu fui traído. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cair fora. Olha, gente, a pior coisa que nós podemos fazer é fazer com que as nossas razões sejam maior do que os nossos propósitos. Não permita isso. A Fabiane chegou aqui, eu quero fazer uma oração com vocês. Tu quer falar alguma coisa antes da oração, amor? Não, estava no momento mãe. Estava dando banho de mangueira aqui no condomínio, um monte de criança, muito gostoso. E eu quero que nesse momento de reflexão, que você feche teus olhos e que você olhe para dentro de si. Olhe para dentro de si. Veja os sentimentos que estão aí dentro em função das traições que você viveu na sua vida. Traições que talvez até hoje gere consequências na sua vida. Olhe, não se preocupe com nada agora. Eu queria que você tivesse esse olhar interno para dentro de você e que você começasse a ver essas feridas, essas machucaduras que acabaram surgindo dentro de você e que quando você pensa nessas feridas, a única coisa que você pensa é em término.
eu vou terminar esse casamento, eu vou cair fora, eu vou desistir, eu não quero mais, eu fui traído, eu fui traída. Fulano falou que ia me amar até o final da vida, na alegria, na tristeza, na doença. E eu quero, em nome de Jesus, pedir que Deus, através do Espírito Santo dele, ele possa trazer uma espécie de um remédio na sua alma. E que você tenha um entendimento de que traição não precisa necessariamente de se tornar um fim na sua vida. Talvez seja o começo de um novo tempo na sua relação conjugal. Qualquer tipo de traição, adultério, palavra que não foi cumprida, a proteção que você nunca recebeu do seu cônjuge, o carinho, o afeto, o amor, a compreensão, talvez o sentimento de traição que você tem aí dentro de você, tem vindo pelas ausências do seu esposo, da sua esposa, a falta de conexão, a falta de amor, a falta de uma palavra amiga, e você hoje está aí se sentindo traída, se sentindo traído. E eu quero declarar que o Espírito Santo vai derramar um bálsamo de alegria sobre você, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Jesus não permitiu que a traição nem de Pedro e nem de Judas tirasse ele do propósito, que era se relacionar conosco, que era se conectar conosco. Jesus tinha isso como propósito. Eu quero conexão. Querido, a traição não vai vir para te desconectar. Pelo contrário, a traição ela vai gerar conexão entre você e seu cônjuge. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por cada casamento aqui nessa tarde, Deus. Eu quero te apresentar cada família aqui, Senhor, que está diante de Ti. Famílias que estão sofrendo, Senhor, nesse mundo afora. Pessoas que estão desorientadas, que estão perdidas, que estão afastadas, Senhor, do Teu propósito, porque elas estão machucadas, elas estão se sentindo abandonadas, Senhor. Visita essas famílias agora, visita esses corações, Senhor. Fortalece, Senhor, a alma dessas pessoas, fortalece o espírito e fortalece o físico delas, para que elas não desistam, para que elas não caiam e fiquem caídas, prostradas no chão, mas que elas se levantem. E, Senhor, que elas possam, como Cristo fez, no dia que Ele foi traído, Ele comungou. Ele sentou à mesa com os traidores. Olha que força, olha que decisão de viver o propósito. E eu quero declarar, queridos, que nessa tarde Deus vai visitar o seu coração, Ele vai te renovar, Ele vai te fortalecer e, acima de tudo, Ele vai te dar uma visão nova de futuro. Amém. Uma visão de esperança, uma visão de fé, para que você reconquiste aquilo que é seu. Amém. Nós estaremos novamente aqui semana que vem. Nós queremos fazer algo muito especial semana que vem, né, amor? De segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã e à noite, às 21h30. Tá bom? Falar alguma coisa, mãe? Amor? Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É extraordinário poder falar e dividir com você sobre Deus, sobre aquilo que Deus tem para a nossa vida, sobre aquilo que Deus tem para a nossa família, sobre aquilo que Deus tem para o nosso casamento. Nós estamos aqui de fato, de coração, crendo que é um propósito de Deus estarmos aqui com vocês e ter você também, o seu casamento restaurado, o seu casamento cada dia mais feliz e você, principalmente, cada dia mais pleno e conectado em Deus e ao seu cônjuge. A Fabiane falou que nós estamos aqui de coração. Nós tínhamos hoje um passeio para ir com o pessoal da nossa igreja, mas eles não prometeram, assim, não tinham, porque a gente no momento a gente está sem carro, né? E nós não fomos por causa disso, porque nós não tínhamos hora para voltar. E a gente falou, não vamos abrir mão da nossa live. E a gente acabou não indo para esse passeio. Nossa filha ficou triste, chateada, por isso que eu inventei esse banho de mangueira hoje para ela. E ter vocês conosco até o final, gente, é recompensador, é muito gostoso. Muito obrigado, valeu a pena estar aqui com vocês. Alegra o nosso coração.
Segunda-feira, então, espero vocês às 6h57. Amamos vocês. Obrigado, Vânia, pelas palavras de carinho. O José Serra também, Márcia pela também. participação, a Márcia. Todos vocês que não, às vezes não participaram, mas estão aí conosco até agora. Gratidão, viu? Um beijo para vocês. Até Segunda estamos segunda-feira. juntos. E quem for para a igreja amanhã a gente se vê na Lagoinha Americana. Obrigado, Margarida. Por isso eu amo vocês cada vez mais. Deixaram de estar num lugar lindo e estão aqui por nós. Que Deus os honre muito. Obrigado. Obrigado, Fernanda. Você também sempre conosco. Um beijo, viu, gente? Beijo. Até Tchau. mais.